gente vai conversar agora por telefone com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, um acidente com um avião deste porte sempre é uma grande tragédia, né? Claro, bom dia, Luciano, Heloísa. O A320 ele é um avião seguro, ele tem mais de 3.000 aviões desse modelo voando e poucos acidentes. Teve aquele acidente agora mais recente em Congonhas, né, que ele bateu o avião da TAM vindo de Porto Alegre. Mas a gente raramente ouve acidentes com essa aeronave, é uma aeronave segura. Ô, Gustavo, estava falando aqui dessa tecnologia fly-by-wire. Antes de fazer uma pergunta, acho que a Heloísa tem mais informações aí que estão chegando neste momento aí, né, Heloísa? Pois é, estão chegando informações aqui de que o avião sumiu dos radares apenas 1h20 depois de decolar. São informações que vão agora fazer um quebra-cabeça, né? Esses acidentes aéreos, claro, são informações que vão chegando e a gente vai tentando entender o que aconteceu, né, Gustavo? 1h20 ele já provavelmente estava em voo de cruzeiro, já tinha bastante tempo da decolagem, portanto já indica que, porque quando o avião tem um acidente logo após a decolagem, aí você começa a suspeitar de algum problema nos motores, de potência do motor, você também eventualmente pode ter tido algum problema de balanceamento, de peso, movimento de carga no porão, uma série de coisas podem acontecer na decolagem, sobretudo quando é um problema de potência de motor, que indica muitas vezes algum problema de manutenção, etc. Mas quando você me diz que ele já tinha 1h20 de voo, quer dizer, ele já não é um problema de decolagem, você elimina uma série de problemas aí para serem investigados. Ele, nesse caso, ele pode ter tido algum congelamento de sensor do borde de ataque da aeronave, que é por exemplo, se você tem um problema no borde de ataque, no sensor do borde de ataque, o borde de ataque fica na frente da asa. Então é uma coisa também que já precisa ser investigada, porque já houveram alguns acidentes com modelos do A320, exatamente por congelamento no sensor do borde de ataque, que aí o avião interpreta, o computador interpreta que não está passando ar, né, no caso, sobre a asa, e aí ele pode interpretar que está estolando, que ele está, e ele aumenta a velocidade, o computador de bordo aumenta a velocidade. Então enfim, é uma especulação, a gente obviamente tem que aguardar as investigações, ter mais informação, mas quando você me diz que tem 1h20 de voo, a gente vai olhar outras coisas que não se fosse na decolagem. Pois é, Gustavo, as autoridades já confirmaram a queda deste avião nos Alpes franceses. Eu queria justamente perguntar em relação a esse momento do voo. Você falou que já era o momento de cruzeiro, né, de voo de cruzeiro. Isso dá a entender para a gente que ele estava a que altura? Existe a possibilidade de que haja sobreviventes? Sempre existe. Milhares de acidentes aéreos aconteceram que o piloto conseguiu pousar, o avião caiu e por N razões e houveram sobreviventes. A Varig, por exemplo, teve um avião da Varig aquele famoso do comandante Garcês, que caiu na Amazônia e houve sobreviventes ali. Então, sempre é possível ter sobreviventes e temos que aguardar. Pois é, a gente estava falando antes, o Luciano Cabral estava dando detalhes sobre o Airbus, porque a gente, na cobertura de acidentes aéreos, acaba entendendo um pouco do Airbus, é que é um avião mais moderno. A diferença dele de um Boeing é que os pilotos geralmente dizem que o Boeing está mais na mão do piloto, e são computadores que acabam guiando mais
o Airbus. Isso daí para tentar sair de alguma pane, de algum problema realmente no avião, na aeronave, fica mais difícil para o piloto? A gente pode dizer isso, Gustavo? Pode. Realmente a filosofia, uma série de pessoas acredita que o Airbus é melhor que a Boeing e vice-versa. São duas grandes empresas. A filosofia da Airbus é, de fato, interpretar que uma série de acidentes aéreos foram causados por erro humano do piloto e por isso coloca o computador de bordo para avaliar as decisões e medidas tomadas pelo piloto e eventualmente não permitir que o piloto cometa um erro. Em compensação, a Boeing pensa o contrário, pensa que o piloto é mais importante que a máquina, que o computador, e ele tem a decisão na mão dele. No caso de uma pane num avião da Airbus, ele teria que desligar o computador de bordo, o que não é mais complicado. No momento crítico, dá um trabalho a mais, dá. Imagina que você tem um copiloto para voar o avião e o piloto teria que desligar algum computador de bordo. Na verdade, são 3 computadores de bordo. Ele teria que, se, por exemplo, na hipótese de ser congelado o sensor de bordo de ataque e ele interpretar que está estolando quer dizer perdendo a sustentação, né? Ele teria que desligar o sensor, os fusíveis lá do computador para poder voar o avião. Olha, Gustavo, eu vou te interromper um pouquinho só para a gente mostrar. A gente tem um mapa ali da região onde o avião teria caído. Ele saiu de Barcelona, na Espanha, e a gente vê aquele ponto vermelho no mapa, é o Alpe francês, é bem no centro da tela. Para quem tiver com dificuldade de encontrar, é como se fosse um balãozinho ali vermelho no meio da tela. Ali é a região dos Alpes franceses, onde, segundo agências internacionais e autoridades que estão confirmando já esse desastre aéreo, o avião teria caído. Um avião A320, um Airbus da empresa Germanwings, que pertence à Lufthansa. É um braço da Lufthansa com empresa de baixo custo, com voos de baixo custo. E só para complementar, a Germanwings pertence à Lufthansa, era um avião reformado. A Lufthansa pegou aviões já antigos para fazer esses voos dessa empresa Germanwings. Acaba de chegar a informação que o piloto chegou a fazer o pedido de socorro às 10h47 da manhã às autoridades. Isso no horário local. O Luciano Cabral tem outras informações aqui para complementar o que a gente está dizendo, Gustavo. Luísa, essa reforma, né, da aeronave é como se fosse não uma reforma estrutural, né, com novas pinturas, um novo design de interior para combinar com aquilo que propõe a nova companhia, e aí, no caso, uma companhia de baixo custo, né. Tem informações aqui que são as seguintes, né, esse avião teria caído, mais basicamente, especificamente aí imagens aí de um Airbus A320, imagens de arquivo. Ele teria caído especificamente nessa região dos Alpes Suíços, chamado de Haute-Provence, onde as buscas estão concentradas neste momento. Outro detalhe da Germanwings, que nessa época aí da greve dos pilotos da Lufthansa, como você disse, foi uma grande negociação, foram várias greves, né? E a última negociação, em janeiro deste ano, né, ficou decidido que essa Germanwings, ela seria subsidiada novamente, né? Ela era da Lufthansa e iria para a Eurowings. Então, estava num processo de transição que ainda estava sendo discutida pela própria empresa. E isso, claro, também, né, deixa a própria empresa talvez mais vulnerável, Heloísa, e até o Gustavo Cunha pode comentar sobre isso. Pois é, só para complementar, quem conhece ali a região dos Alpes franceses, a queda teria acontecido entre Barcelonnette e Digne. Gustavo, a gente então agora tem essa confirmação de um pedido de socorro às 10h47 no horário local. Isso já mostra que o piloto estava, portanto, com dificuldades durante o voo, né?
Quando você tem uma colisão, sobretudo numa região montanhosa, o nome disso em aviação é Controlled Flight into Terrain, o CFIT. Então eu tenho um acidente de colisão, o piloto estava voando o avião e ele por alguma razão bateu na montanha, normalmente por uma falha de interpretação ali de altitude, etc. No caso do piloto, reportar uma emergência muda muito de figura, quer dizer, ele teve uma pane, ele teve algum problema e que ele não conseguiu manter o voo. Isso aí facilita bastante a investigação, porque você já vai ter uma gravação de conversa com a torre e na própria torre você tem uma breve explicação do piloto do que estava acontecendo com a emergência que ele está declarando e por quê. E facilita também nas buscas, né, de você encontrar os destroços, caixa preta, etc. Agora, em relação ao avião e a Lufthansa é uma empresa das mais seguras do mundo, tem uma manutenção maravilhosa, é benchmark, ou seja, é referência, é uma empresa padrão de referência que o mundo segue. O fato do avião ser mais antigo não me diz nada, porque em aviação, diferente do que o leigo, por exemplo, costuma entender, por exemplo, um automóvel muito antigo, ele de fato é um automóvel que tem mais dificuldade de manutenção, um automóvel com mais riscos. Agora, um avião não é nada disso. O avião ele segue padrões de manutenção, sobretudo em linhas aéreas, rigorosíssimos. Normalmente todas as peças do avião são trocadas na metade da sua vida útil. Então, quer dizer, o avião pode ser um modelo mais antigo, mas ele está todo novo, todas as peças motores reformadas em tempo. Gustavo, só as informações aqui que estão chegando agora, exatamente as informações técnicas aqui, por exemplo, que estão chegando agora, estão sendo divulgadas para a rede CNN, por exemplo, de que ali na região também existe um grande aeroporto, o aeroporto de Grenoble, então quer dizer, poderia ter havido uma tentativa de pouso, que é um aeroporto que tem capacidade, por exemplo, para suportar um equipamento dessa estrutura, um A320. Outra também informação que a CNN está passando agora, que o avião estava, quando eles apareceu dos radares, numa taxa de descida de 3.000 pés por minuto. São informações que já começam, por exemplo, Gustavo, na sua visão, já definiu um perfil do que pode ter acontecido? Essa descida é uma descida muito rápida? Muito rápida. Ele provavelmente estava tentando pousar o avião, ele estava forçando o avião para pousar, ou ele de fato estava perdendo potência, pode ter perdido os motores, ou um motor e algum congelamento, alguma coisa pode ter acontecido que tenha prejudicado a potência do motor e consequentemente ele tem essa razão de descida, e daí declarado emergência, inclusive, ou então simplesmente ele estava tentando de fato pousar o avião por alguma pane muito grave e ele viu descendo o avião para tentar pousar em algum lugar, seja no aeroporto ou seja até em terra mesmo, onde ele pudesse pousar o avião. Pois é, o François Hollande também, Heloísa, ele, num pronunciamento anterior, ele disse que havia 148 pessoas a bordo, portanto, esses números aí desencontrados entre 146 e 148, ele falava agora há pouco e, segundo as informações que ele passou nessa entrevista coletiva, nesse discurso, ele diz que não se sabe ainda a identidade das vítimas e, pelas condições do acidente, tudo sugere que não há sobreviventes. Pois é, a gente está vendo o pronunciamento do presidente francês, François Hollande. Ele já fez esse pronunciamento agora há pouco, ele já designou, portanto, o ministro do Interior, Manuel Valls, para ir até o local ali onde caiu o avião. Ele lamenta, né, esse acidente, diz que a gente não pode ainda confirmar, mas que provavelmente não há sobreviventes. O Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, pode falar um pouco sobre isso.
Bom, eu acho que tem que ter muita informação para poder afirmar isso. Quer dizer, tudo que a gente vem a falar no momento desse é especulação, porque a gente quase não tem informação do acidente em si. Mas para uma autoridade falar que quase não, que provavelmente não tem sobrevivente, é porque ele tem mais informações que a gente, provavelmente alguém da aeronáutica, ou o que foi dito pela torre, ou que o que a aeronáutica francesa já sabe do acidente, já deve estar, que não deve ter ido para a imprensa ainda, mas ele já deve ter mais informação para poder afirmar um negócio desse, porque muitos acidentes aéreos realmente eles chocam, eles trazem um número de vítimas grandes, são normalmente com consequências severas, mas já teve uma porção deles por aí. Eu dei o exemplo aqui da Varig, tem uma série de outros que houveram sobreviventes, sim. Em relação ao avião, o avião é um avião super seguro. Em relação à Lufthansa, é uma empresa extremamente segura também, de bom treinamento dos seus pilotos, de boa manutenção, padrão de referência de qualidade. Então, a gente agora tem que aguardar. A região é uma região inóspita, é uma região difícil de voar, tem muita montanha. O eventual problema com a aeronave, você encontra dificuldade até de pousar o avião. E dependendo da pane ou do problema que tenha havido, é possível que explique o acidente com mais facilidade. A gente tem que guardar, mas ele indicando a emergência vai facilitar muito as investigações para dizer qual foi a pane, qual foi o problema que foi relatado pelo piloto. E pode ser que ele tenha estolado perda de sustentação em função do congelamento de algum sensor, sobretudo de um sensor de bordo de ataque. Eu estou repetindo muito isso porque é uma pane já estudada nesse avião, que não quer dizer que o avião não é seguro, o avião é super seguro, mas tem que se investigar se houve um congelamento do sensor de bordo de ataque, que é aquele sensor que ajuda a dizer se o avião, como é que está a sustentação do voo do avião, porque ele pega ali exatamente o ar passando por baixo das asas e indica o avião a velocidade também, junto com o pitot e com outros sensores. Então, Gustavo, e até mesmo essa idade, né, de 24 anos de fabricação, é uma idade relativamente, vamos dizer, avançada para um avião, ou não, que é aquele que mantém a manutenção em dia, com 20 anos tem perfeitas condições de voar? Pois é, Luciana, Luísa, 24 anos me diz que é um avião cansado. É um avião cansado, é um avião que já tem bastante tempo de uso, mas avião não é a idade, repito, não é que nem automóvel. Avião é a manutenção dele, e a manutenção da Lufthansa é sensacional. Então, pode ter havido uma falha humana, um erro aí na manutenção, pode ter havido uma falha, vamos ter que investigar, mas é muito raro, é difícil de acontecer isso com a Lufthansa, e o avião, por ser 24 anos, não me diz, também, repito, não é isso que vai causar um acidente aéreo, porque o avião sofre manutenção preventiva, antecipada, todas as peças ainda em uso, peça ainda útil e funcionando, são trocadas muito antes dela ter qualquer problema. Então, de peça eu estou falando de um parafuso ao motor. Então, é tudo dentro do avião. Então, para as pessoas não terem medo, a aviação tem uma manutenção preventiva rigorosa e fiscalizada pela aeronáutica de todos os países. E a Lufthansa, ela é padrão nesse tipo de... na manutenção também. Então, não acho que a idade do avião seja... Por que os aviões são trocados? São trocados por consumo do combustível, porque eles ficam mais obsoletos, não porque ele está velho, mas porque ele por ser um modelo mais antigo, ele consome mais combustível. É por isso que eles são trocados, mas não por segurança. Gustavo, eu vou ler aqui
sobre o pronunciamento do presidente francês François Hollande. A gente disse agora há pouco que ele deu uma entrevista coletiva dizendo que esta é uma nova tragédia aérea. Ele disse que assim que souberem todas as causas do acidente, as informações serão passadas para as autoridades responsáveis, sejam alemãs ou espanholas, e também para a família das vítimas, que é a grande preocupação nesse momento, claro. Hollande disse que essa é uma região de difícil acesso e que não sabe se há residências no local do acidente. Hollande diz também que a solidariedade deve ser o primeiro sentimento. É claro que neste momento que sabem já que existem destroços de um avião, as buscas para chegar ali próximo ao local do acidente são a prioridade, justamente para saber se existe a possibilidade de haver sobreviventes ali no local. É sempre uma esperança, claro, a gente não sabe as circunstâncias desse acidente, mas olhando no mapa, Gustavo, a gente vê que saindo de Barcelona em direção a Düsseldorf, que fica no noroeste da Alemanha, seria um trajeto bem diferente se fosse em linha reta. É claro que num voo existem como se fossem ruas aéreas, né? Trajetos que os aviões têm que fazer, mas é bem deslocado para a direita que fica o local do acidente. Ele pode ter feito um desvio ou realmente seria ali no tráfego aéreo da Europa, é muito comum fazer uma curva desse tamanho? Não, tem que ver o mapa, a carta aeronáutica e quais são as aerovias, mas são bem definidas, não necessariamente são linhas extremamente retas, até porque na Europa você faz trajetos muito curtos, então não é isso. Agora, por outro lado, tem que ver o que ele fez. Ele pode ter declarado emergência, tentado pousar e caminhar, voar para uma região onde ele soubesse que ele teria como pousar ou um aeroporto mais próximo. Então, o piloto pode ter mudado a rota. É normal o piloto sair da rota normal, previamente planejada, para tentar pousar no aeroporto mais próximo. Ô, Gustavo, e também, né, mais uma notícia confirmando aí essa taxa de queda de 3.000, né, pés por minuto. O que pode sugerir também, quer dizer, a gente não pode falar que talvez seja uma queda descontrolada, né, com 3.000 pés por minuto, mas provavelmente que o piloto estava descendo, então, muito rapidamente. Isso pode sugerir, por exemplo, um problema na fuselagem, por exemplo, né? Um problema de rompimento da fuselagem e o avião está descendo justamente para que as pessoas pudessem respirar normalmente, né? Porque normalmente quando tem esse problema na fuselagem, né? A queda de máscaras de oxigênio e o procedimento é descer muito rapidamente mesmo, né? Perfeito, Luciano. Isso é uma coisa que tem que ser investigada também. Ele pode ter tido uma despressurização súbita, um problema que obrigue ele a descer muito rápido exatamente para poder entrar oxigênio, ar, né, que a pessoa consiga respirar, para um ar menos rarefeito. Isso é verdade. Quando acontece uma despressurização, a regra é ele descer e desce até muito rápido para poder que as pessoas não sofram, enquanto elas estão, obviamente, com máscara de oxigênio, mas isso também não é uma descida tão brusca, uma descida menos rápida do que essa que vocês estão relatando, até por isso eles têm a máscara de oxigênio, que é para sustentar todo mundo respirando adequadamente antes de você chegar numa altitude que você possa respirar normalmente. A gente tem aqui as informações do voo. O voo saiu às 8h55 da manhã de Barcelona. Gustavo, a gente tem um mapa ali para mostrar, olha só. Ele ia em direção a Düsseldorf, na Alemanha, e caiu um pouco ali para a gente. Não sei se a gente vai ter no mapa, tem sim, olha só. O pontinho vermelho ali que está piscando é onde aconteceu o acidente. O avião, os destroços do avião agora neste momento estão ali entre a cidade de Barceloneta
e Digne. São duas cidades que ficam nos Alpes franceses. A gente sabe que esse A320 é o avião mais vendido da Airbus. O Le Figaro está dando conta aqui de 6.000 aviões deste modelo em circulação em todo o mundo. É um avião que já transportou milhões de passageiros. E como é que é o histórico deste modelo, Gustavo? Como é que você poderia contar para a gente em relação à segurança dessa aeronave? O avião é super seguro, baseado em quê? Apenas na frota que você tem desse avião, você tem mais de 6.000 foram vendidos, mas em operação você tem em torno de 3.000 aeronaves, se não me engano, da última vez que eu olhei lá no site da própria Airbus. Então é um avião que tem uma frota gigantesca em operação, embora tenha vendido muito mais do que isso, desde o primeiro projeto, né? E poucos acidentes com a aeronave, quer dizer, uma aeronave extremamente segura. Os acidentes, inclusive, eram mais comuns na época do lançamento, na época que o fly-by-wire era uma novidade, né? Os pilotos ainda não estavam acostumados com essa nova tecnologia, e isso há muito tempo atrás. Então, quer dizer, diz-se que um avião é seguro quando você tem uma taxa de acidente muito menor do que o número de aviões em operação. Nesse caso, tanto o A319 quanto o A320 tem, por exemplo, taxas melhores do que o A330, do que o A380, de relatos de incidentes e acidentes. Não estou necessariamente incluindo aí só acidentes com vítimas e grandes tragédias. Não, qualquer incidente com o avião, já que saia lá do envelope de voo, que saia do plano de voo, você já tem que investigar e analisar. E esse avião, a 320, ele é seguro baseado nisso, baseado na estatística. Mais detalhes técnicos estão sendo divulgados aqui, que o avião sobrevoava a 38.000 pés de altitude, ou seja, uma altitude de cruzeiro, normalmente entre 33 e 40 mil pés, um avião como o A320, e ele teve uma queda brusca de 38 mil pés para 24 mil pés em apenas 5 segundos. O Gustavo Cunha, mais uma informação importante agora, né, que está sendo divulgada também pela CNN. O avião, vou repetir, se o computador de bordo interpreta que ele perdeu sustentação, ele vai embicar, ele vai dar potência motor e embicar exatamente para conseguir voltar, que é a manobra normal de você, em stall, você tentar salvar o avião que está estolando. Isso se daria baseado em quê? Apenas no congelamento do sensor de bordo de ataque do avião. E aí tem um procedimento que já é treinado pelos pilotos de você desligar os computadores de bordo, desligando os fusíveis. Pelo menos, na verdade, você tem que desligar 2 de 3. São 3 computadores de bordo, você tem que desligar 2 de 3 com fusíveis que são atrás da poltrona do piloto. E essa é uma hipótese que tem que ser investigada e que justificaria todo o movimento que está se desenhando aí. Outras coisas têm que ser investigadas, por exemplo, as perdas, obviamente, a perda de motores, a perda da potência desses motores por alguma outra razão, que também pode tentar, por exemplo, granizo, muito gelo em ambas as turbinas, quebrando assim as palhetas da turbina. Se ele estivesse enfrentando uma área de alta turbulência, se por algum motivo o radar de bordo não tenha acusado isso e ele não tenha desviado de uma nuvem muito pesada, ele também pode quebrar partes internas do motor que façam com que ele perda sustentação. Mas isso seria uma queda menos brusca, menos repentina do que a observada. Uma queda mais repentina poderia ser um incêndio no motor, alguma coisa assim. E aí já indicaria um outro problema de manutenção que teria que ser investigado a posteriori. Mas o que a gente tem que ver, enfim, são N razões, a gente está aqui com pouquíssimas informações especulando o que aconteceu. De fato, vai ter facilidade para investigar em função da comunicação do piloto com a torre
e porque eles já encontraram os destroços, quer dizer, fatalmente vão encontrar em poucas horas as caixas pretas, e não será tão difícil de elucidar o que aconteceu. Agora, Gustavo, a gente falou da aeronave, vamos falar um pouquinho de operação. A gente tem aqui a informação de que os operadores aéreos da França tinham uma greve prevista para 3 dias a partir de hoje. Essa greve foi suspensa por causa desse acidente aéreo. E daí isso me fez lembrar que a Lufthansa, que é a dona da Germanwings, essa empresa de baixo custo que opera na Europa, nos últimos anos teve mais de 20 greves, né? Esse tipo de operação, os pilotos reivindicando mais salário, tudo isso pode também, esse estresse no relacionamento entre os pilotos e a companhia aérea, também podem ser um fator que acaba causando desgaste, né? Sim, claro. Tem um estudioso aí de erro humano, de falha humana, chama Reason, tem uma série de livros publicados quando você estuda acidentes aéreos, sobre falha humana, sobre erro humano. E, obviamente, que se você está no movimento de greve, você está com baixos salários, aliás, o salário de um piloto e a fadiga de voo de um piloto, se você comparar números de hoje com números da década de 70, 80, quer dizer, um piloto vivia muito bem, tinha uma remuneração muito alta, era um emprego que atraía as pessoas para trabalhar lá na década de 70 e 80. Hoje em dia não atrai mais. Em média, um piloto americano, por exemplo, ganha muito pouco, né? Ele ganha $2.500, quer dizer, é um emprego de motorista. que não atrai mais jovens para esse mercado lá nos Estados Unidos. Estou falando de dados e artigos que eu li dos Estados Unidos. Então, obviamente, isso traz uma série de outros fatores, como estresse, e também tem um outro fator, que é o estado da arte da aviação hoje, que se estuda muito, que é a fadiga de voo. Fadiga de voo é o trabalho excessivo dos pilotos, e no caso posso até dizer, envolver aí os mecânicos, quer dizer, quando você tem que trabalhar. Uns 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros aí de buscas, né, onde os helicópteros estão vasculhando agora. E a possibilidade de que esse acidente realmente tenha sido um acidente fatal e de grandes proporções, pode estar indicado, por exemplo, nessa fala, nessa entrevista, nesse pronunciamento do presidente François Hollande, que ele disse que há expectativa de que realmente não haja sobrevivente. Você acha que tem, claro, toda uma cautela ao divulgar as informações sobre o acidente, mas você acha que ele já foi formalmente avisado do que realmente o cenário representa desse local do acidente? Acho que sim, Luciano, acho que sim. Vocês jornalistas têm uma tarefa difícil, né? Em todo e qualquer acidente. Eu lembro do último da Petrobras, aquele acidente que teve na FPSO, que morreram algumas pessoas e tal. Toda hora se falava, morreram X pessoas, morreram tantas pessoas, são tantas vítimas e tal, e o número ia mudando. A maior dificuldade do jornalista é exatamente dar esse número, né? Depois se descobre que a lista mudou, que não era aquilo, e as informações vão ficando mais precisas. O presidente não. O presidente ele tem a aeronáutica embaixo dele, ele tem o BEA, que investiga acidente aéreo embaixo dele, ele já tem a própria torre, já deve ter dito mais ou menos o que aconteceu, eles já encontraram os destroços, já estão dizendo até que tem 2 quilômetros de raio aí entre os destroços, quer dizer, eles têm muito mais informação que a gente. Isso já deve ter chegado ao presidente e, portanto, ele tem mais subsídio para dar uma informação dessa. Aliás, teria que ser muito corajoso para dar uma informação dessa se ele não tivesse melhores informações, porque
a imagem dele, né? Que imagina se ele fala para as famílias das vítimas que estão no momento de sofrimento, a gente tem que ser muito delicado e preciso na informação para evitar o sofrimento e até o dano moral com essas famílias, né? Que é basicamente sofrimento, a tristeza, a angústia, por informações dos seus familiares. E aí você pegar e falar que dificilmente terá sobreviventes, quer dizer, é muito sério isso. Então, obviamente, eu imagino que ele tenha informações mais precisas e detalhadas do que nós tivemos acesso. Agora, o Gustavo, além dessa queda súbita, e ele também está sobrevoando essa rota ali por cima do mar, né, não fazendo esse trajeto direto, o que me chama muita atenção aí nesses dados técnicos é a velocidade, né? Em torno de 400 nós, aí a velocidade terminal de 300 e poucos nós, quer dizer, o avião normalmente numa altitude de cruzeiro, ele estaria muito próximo de 300 nós, mas não acima disso, né? Pois é, o que a gente indica aí? Primeiro, ele podia, por algum motivo, por alguma pane, ter declarado emergência. A gente precisa de mais detalhes, saber quando ele declarou emergência. Mas se ele declarou emergência no momento, na sequência de declarar emergência, ele mudou a rota radicalmente para o mar, já indica que ele não estava conseguindo manter a altitude do avião e por isso ele saiu de uma região montanhosa onde ele estava e por onde ele sobrevoaria numa linha reta para a Alemanha e foi para o oceano ali, para o Mediterrâneo ali, para ele poder alcançar uma outra região onde ele pudesse pousar o avião. E já sabendo que voaria mais baixo, explicando a queda repentina de 9 minutos é uma queda grotesca, incrível a perda de altitude que ele teve. Gustavo, a gente tem informação, só para complementar, a gente tem informação da Direção-Geral de Aviação Civil da França de que o piloto teria falado urgência, urgência, emergência, emergência. Com essas palavras, em vez de falar Mayday. Isso é normal, Mayday geralmente é a forma de falar, né? Olha só o trajeto dele. A gente está vendo que ele saiu de Barcelona, foi até Düsseldorf, né? Esse seria um trajeto se a via aérea, né, como você disse, Gustavo, fosse direta, mas geralmente tem outros trajetos que são usados, né, como você estava falando, ali mais próximos do mar. Ele fez esse indo mais ao sul da França. A gente não pode, de alguma forma, ter aí alguma indicação de desvio de rota? Não, para mim não houve desvio de rota e ele estava buscando um lugar para pousar o avião. O fato de declarar emergência e não Mayday é exatamente isso, também indica isso. Eu declaro emergência, aviso que tem uma pane e vou para um aeroporto de alternativa, que eu também aviso nessa comunicação da torre, vou pousar no lugar X. Ou seja, ele já tinha em mente salvar o avião, ele já tinha desistido da rota original, provavelmente, e estava caminhando para um aeroporto de alternativa, alternando para um lugar onde ele pudesse pousar em segurança e verificar a pane e corrigir o problema. É o que indica, e indica inclusive ele ter ido para o mar, sair da região dos Alpes, sair da região montanhosa. Isso na suposição de um problema de perda de sustentação e perda de altitude. E aí eu vou sair das montanhas, vou voar sobre a água e buscar o aeroporto por onde eu vou pousar. Esse é o caminho natural, razoável que um piloto bem treinado faria. Eu também tenho que verificar se esse desvio de rota não se deu em função de um problema meteorológico. Porque o problema principal não é só olhar a rota, olhar em que momento dessas duas rotas que estão desenhadas na tela, em que momento o piloto declara emergência. Na primeira, ainda na rota original, ou já na segunda rota, porque aí ele poderia estar apenas desviando de uma formação de nuvens, de um problema meteorológico, para depois retornar naturalmente para a rota original.
ele faria um desvio, né, lateral, por exemplo. Isso é comum também. Eu não necessariamente saio. Agora, como ele sai tanto da rota, o desvio foi tão grande que a primeira hipótese é a mais razoável. Gustavo, claro que talvez um desvio de rota para tentar fazer um pouso no mar ou para tentar liberar combustível, tudo isso seria normal, né? Se o piloto tivesse tempo hábil para fazer um sobrevoo. Você tem uma emergência, mas tem um controle da aeronave. Tudo indica que não foi o caso, porque foi uma queda brusca, a primeira queda de 38 mil pés para 24, 22 mil pés, e o restante, né, até 2 mil pés, em apenas 10 minutos. E essa mudança de rota, você acha que pode ter sido provocada, vamos dizer assim, sem também especulação, mas numa análise mais técnica sua aí, por um fator interno, né? Eu digo com medo de nessa preocupação, né, que a Europa, os Estados Unidos vivem, por exemplo, eles vivem com terrorismo. O terrorismo na Europa, em diversos lugares do mundo, nunca pode ser descartado, mas eu, sinceramente, não acredito que aí seja um fator contribuinte, porque o piloto, o desenho que está acontecendo aí parece que realmente houve uma pane mecânica, uma pane qualquer de sensor que tenha impedido ele de voar. Em relação aos 10 minutos é bastante coisa. Esse avião, vamos lembrar, ele estava lá a 300 nós, velocidade de cruzeiro, realmente ele estava baixando numa taxa muito alta, mas ele consegue, em 10 minutos, voar lá seus aproximadamente 200 a 300 quilômetros, quer dizer, é bastante coisa. Gustavo, só queria complementar aqui uma notícia triste. O governo francês confirmou que não há sobreviventes nesta tragédia nos Alpes franceses, esse voo A320 que saiu de Barcelona em direção a Düsseldorf, ali no noroeste da Alemanha, e caiu no sul da França com 148 pessoas a bordo, 142 passageiros, 2 pilotos e 4 tripulantes. Portanto, essa confirmação agora de que não há sobreviventes. A companhia aérea Lufthansa, que é a dona da Germanwings, colocou um post no ar e também nas redes sociais, dando condolências à família, e também disse que é um dia de muito triste e de muito pesar. Olha só, a gente vê a imagem do site da Germanwings, e o presidente da empresa pessoalmente mandando ali o pesar dele e também pedindo desculpas aos parentes das vítimas. A gente tem o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco, que está acompanhando com a gente as informações que chegam aqui desde cedo. Gustavo, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, sobre o chamado do piloto, que ele falou emergência, emergência e não mayday. O Luciano está falando dessa gradação que existe, né, para o piloto conseguir informar a torre exatamente o nível de alerta que está sendo passado. Geralmente, como que isso acontece? Quando fala emergência, é porque ainda existe algum controle, é isso? Sim, perfeito. Foi exatamente o que o Luciano falou há pouco. Aliás, eu fiquei muito feliz de ouvir o que vocês falaram, que está perfeito. Você tinha dito que não tem um acidente aéreo, e qualquer acidente, para falar a verdade, que por uma única causa. São uma sucessão de falhas, um efeito dominó, que a gente chama em aviação de fatores contribuintes. De fato, a investigação vai apontar que uma série de fatores contribuíram com o acidente. E o Luciano também, o que está certíssimo, você falou muito bem. E o que o Luciano também havia dito é que existe uma série de comunicados, de gradação de comunicados, desde a emergência até o Mayday. Mayday, eu aviso que eu tenho um problema e eu não tenho tempo de falar com a torre absolutamente nada. Eu estou caindo, eu estou em um momento de crise elevada e vou precisar de ajuda. Quando eu declaro emergência, eu tenho uma pane, eu tenho um problema, vou sair da minha rota, portanto, eu peço prioridade do espaço aéreo
para que me conduza a um aeroporto de alternativa, mas tem uma comunicação, quer dizer, o próprio o espaço aéreo fica aberto para o piloto, ele é a prioridade, o aeroporto muda toda a sua escala de pouso, o aeroporto de alternativa para onde ele está indo tentar pousar, muda a sua escala de pouso, quer dizer, ele tem prioridade de pouso, ele vai pousar na frente de todo mundo, e essa comunicação entre piloto e torre e espaço aéreo, no caso não é nem torre, né? Ele estava em voo de cruzeiro, então ele estava falando com o espaço aéreo. Ele é a prioridade, ele tem toda a atenção do mundo e ele obviamente está se comunicando sim, ele está falando qual é a pane que ele tem. Vamos lembrar que disseram há pouco, porque o piloto tem prioridade, lógico, o piloto vai estar voando, o comandante estará voando o avião, mas eu tenho um copiloto que contribui, que colabora e que vai declarar qual é a emergência e que vai ter tempo de se comunicar com o espaço aéreo, além, obviamente, de colaborar com o piloto principal, o comandante. O Gustavo, e a gente tem informações aqui também que foram duas descidas, viu? Duas descidas. A primeira que é essa mais rápida, né? De 38 para 22 mil pés em apenas 10 segundos. E a segunda, vamos dizer assim, é mais lenta, mas é claro que ela foi muito rápida também, né? A gente pode dizer mais lenta se a gente fizer uma comparação entre as duas. O que isso também você acha que pode indicar? Talvez uma descida muito mais rápida por causa de uma despressurização e aí uma tentativa de controlar a aeronave, tentar achar um local para pouso. A gente já sabe que tem o aeroporto de Grenoble, que não é tão longe ali da região, que poderia ser uma alternativa, o próprio oceano. Ou você acha que realmente foi uma perda de controle muito séria, que nesse segundo ponto não houve nem tempo, por exemplo, de colocar essa graduação maior, né, para o pedido de socorro, para Mayday, e seguir o esforço de tentar controlar a aeronave nesses momentos finais? Ele pode, de fato, Luciano, muito bem. Hoje é muito cedo afirmar qualquer coisa, quer dizer, seria especulação, a gente tem que aguardar as investigações. Pode ser tudo, pode ser um problema, como você bem disse, de despressurização, pode ser um problema de congelamento de algum aviônico, de algum flap, de algum equipamento de manobra da aeronave. Pode ser um problema nos motores, em um motor ou em ambos os motores, problema de potência. Pode ser um problema no computador de bordo, de interpretação equivocada de sensores, pode ser congelamento de sensores, pode ser tudo. Então, quer dizer, como a gente não tem informação suficiente ainda, agora, o que a gente pode afirmar sim, e que você já fez muito bem, é que o piloto, a princípio, tem uma queda brusca de altitude, portanto, alguma pane, alguma coisa que fez ele sair da sua rota normal, repentinamente e fora do comum, e depois ele tenta controlar a aeronave, muda a rota, provavelmente está caminhando, ele já tinha declarado emergência, está caminhando para um pouso, para uma alternativa, e nesse segundo momento ele tem a colisão com os Alpes. E aí, duas coisas podem acontecer. Uma falha humana, não viu o Alpe suíço, quer dizer, não é simples, ele está preocupado com os aviões, preocupado em procurar para onde ele vai pousar, ou manobrar o avião, dificuldade de manobrar o avião, e colidiu com os Alpes. E a própria perda, né? A gente não sabe qual foi a pane que de repente impediu ele de manobrar o avião. De repente ele pode ter tido uma perda de sustentação ali nos Alpes quando ele colidiu. Isso só na investigação que a gente vai saber. De fato, a gente tem dois momentos. Um momento inicial de uma perda brusca e da declaração de emergência e da mudança de rota. O piloto tenta controlar o avião, depois a gente tem um segundo momento, esse sim a gente tem que aguardar, que é para descobrir o que fez com que ele não conseguisse controlar o voo e colidisse com os Alpes.